diz respeito ao uso aqui na nossa região. Beleza, mas nós vamos conhecer as características dele e os principais pontos que o arquiteto tem que se atentar na hora de fazer um projeto com esse tipo de material, com essa proposta. Não é apenas chegar e dizer, olha, eu quero a estrutura toda de aço e você projetar tudo do mesmo jeito que você projetava quando a estrutura é de concreto. Existem algumas mudanças, algumas alterações, algumas considerações que você deve fazer, beleza? Muito bem, então vamos lá. Antes de começar, vocês viram lá aquele vídeo que eu mandei para vocês. Eu estava hoje à tarde lá no VaptVupt, e ali é um assunto que a gente vai ver em sistemas 2, tudo bem? Por enquanto, vocês só estão, vamos dizer assim, projetando edificações de porte médio-baixo, não é isso? Então, quando vocês estiverem projetando já edificações maiores, como shoppings, prédios, etc., cada característica de cada tipo de edificação vai demandar algumas infraestruturas, tá? Então, ali eu só aponto, né? Eu fiz um vídeo pensando mais no pessoal de Sistemas 2, que a gente está trabalhando isso, mas aí mandei já para vocês amadurecerem essa ideia, de que o piso a piso, o rebaixo do forro são elementos dimensionados, não atribuídos, tá? É muito... Tá travando? Peraí, deixa eu ver se é aqui, viu? Deixa eu apagar aqui que eu estava fazendo um upload de vídeos lá para o YouTube. Na pandemia, o professor vira quase um blogueiro. Beleza. Fechei umas abas aqui, pessoal. Deixa eu fechar aqui também o WhatsApp Web. Espera aí. Olha aí se melhorou. Tá travando ainda? Mais alguém tá travando? Agora normalizou, professor. Aqui tá tranquilo. Beleza. Então, cada tipo de edificação tem a sua consideração, né? Então, piso a piso, o rebaixo do forro, são elementos dimensionados, não atribuídos. É muito comum você ver alguns projetos em que dá para visualizar que é uma dimensão atribuída ali pelo arquiteto de forma bem convencional. Como, por exemplo, eu já conversei com vocês lá em hidráulica, a questão do nível do pavimento térreo, no caso, o nível da casa, né? Geralmente o pessoal coloca mais 10, mais 17, né? O mais 17 é padrão por quê? Porque é o padrão de um degrau, né? É um degrau para entrar na casa. A concepção é mais ou menos essa. Então, é muito comum você ver 10 ou 17. Pessoal, não é assim. Você tem que dimensionar desde a inclinação do terreno para a drenagem, o nível do térreo, piso a piso, dependendo das necessidades, tá bom? Então, no vídeo eu falo algumas instalações que são necessárias em ambientes públicos, né, em edificações maiores, que tem centrais de ar, por exemplo, que não tem numa casa, né, que é mais difícil ver numa casa. A gente fala não tem numa casa aqui pra gente, né, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu assisto muito vídeo de construções americanas. É outra cultura, não tem cultura religiosa, cultura política, cultura social. Tem variações disso, tem esse impacto de cultura de uma sociedade para outra, né, de um país para outro, pois tem nas técnicas de construção também, pessoal. E com certeza tem técnicas de arquitetura, tá? Então, se vocês sabem disso, vocês estudam isso, né? Tem cada influência, o clima influencia, a história influencia, a descendência influencia, e na construção civil é a mesma coisa. Então, aqui na nossa cultura, não é muito comum nós vermos centrais de ar em casas, em residências unifamiliares. Mas no padrão americano e de outros países, sim, tem essa cultura, tá? Existem períodos bem definidos de muito frio e principalmente no hemisfério norte, de muito frio e muito calor, né, em algumas regiões. E a climatização da residência, ela é geral, né? Então, você tem uma central de ar para todo mundo. Eu imagino que dá muita briga, né? Porque, por exemplo, aqui em casa mesmo,
A minha esposa não gosta do ar trincando e eu adoro dormir gelado, gelado, gelado. Eu disse, "Não, então, vamos fazer assim, eu deixo o ar bem baixo, você se enrola." Eu disse, não, tem que ser o ar quente. Aí não tem conversa. Porque assim, você com calor, o que é que faz? Não tem saída, mas no frio você se enrola, né? Então tem essa confusão aí. Agora imagine uma casa inteira que tem uma central de ar única, né? Nos quartos lá é que eles colocam uma central de ar separada, única, né? E a quantidade de ar que entra em cada cômodo pode ser regulada nos quartos, nas áreas íntimas. E isso muda um pouco ali a temperatura do ambiente, né? Mas mesmo assim, é uma temperatura para a casa inteira. É um equipamento refrigerando a casa inteira. Então, por aí você tira que pode ter confusão, né? Se morar mais de uma pessoa. E aí, essa cultura lá fora existe, aqui para a gente nem tanto. Então lá tem toda uma concepção de instalações diferente. Então aqui, por exemplo, no shopping, o rebaixo de fogo de um shopping tem que ser maior para alocar várias tubulações semelhantes àquelas que eu mostrei no vídeo, tá bom? Então isso ali é só para ir introduzindo aí na cabeça de vocês essas questões. Que isso influencia também nas estruturas, né? Vai influenciar ali no piso a piso, vai influenciar no rebaixo do forro, que são elementos, que são atribuições arquitetônicas, mas também influencia no tipo de laje, na inércia das vigas, na posição dos pilares, então vai influenciar em todo o projeto. Então a gente nunca pode projetar as coisas de forma isolada, tá? Então tem muita concepção arquitetônica que é feita isolada e o resultado é realmente uma arquitetura que vai ser modificada ao longo do tempo. E a gente tem sempre que buscar essa coisa de fazer o projeto impresso ficar muito próximo quanto mais próximo possível da execução da obra finalizada, beleza? Isso vai remeter à qualidade do seu projeto, à qualidade executiva também, claro, não é só a responsabilidade do arquiteto, mas é também executiva, tá bom? Muito bem, então agora vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, tá bom? Então, vou projetar aqui e vamos começar a falar sobre o aço. Pessoal, vocês, a priori, né? Eu vou perguntar aqui para vocês. Vocês conhecem alguma arquitetura aqui da região? Lembram agora, de cabeça assim, de supetão. Alguma arquitetura aqui na região que seja com estruturação de aço? Respondam aí. Citem aí alguma arquitetura que vem à cabeça de vocês. Estou falando de aço, vocês já lembram dela. Tem na. O polivalente tem, não é de aço, não, né, professor? Polivalente. Me lembra aí onde é, porque de nome eu sou meio ruim. Mas onde é o polivalente? Ali vizinho ao shopping. Vizinho ao shopping. Ali é o poliesportivo, não? Isso, poliesportivo, perdão, professor. Poliesportivo. Ali é uma cobertura, tá? É uma cobertura Ah, metálica. Ela é uma estrutura espacial. A gente até entendi. fala um pouco, é como se fosse uma treliça 3D. Né? Então, sim, Ah, a cobertura dela é uma estrutura considerada aparente, porque os tubos estão à mostra para quem quiser ver. E ela ainda é mais uma estrutura aparente, porque se você ali é aquela concepção de a cobertura, ela parte de fora da arquitetura e como se fosse abraçando, preenchendo completamente a arquitetura. Então, debaixo dessa cobertura, debaixo dessa estrutura, é que tem algumas edificações, né? Arquibancada, os vestiários, etc. Então, sim, Tem ela é isso. uma Tem estrutura aparente. aquela loja Macavi, eu acho, ao lado do açaí. Eu acho que ela é toda de aço. Macavi, pronto, tem uma cobertura também de aço, verdade. Ela é uma estrutura treliçada, meio ondulada, né? É isso mesmo. Mas Eu assim, vi. ali é a cobertura, tá, gente? Até agora a gente está falando só de cobertura. Beleza, é a estrutura de Mas aço eu acho também. que não chega até o chão, não, aquele formato de metal arredondado. É a mesma concepção do poliesportivo.
ela é uma cobertura que ela vai até o chão. Sabe qual é um outro exemplo? Um outro exemplo é lá na Unileão. Aquele prédio por detrás do Atacadão do Rio do Peixe, não sei se vocês têm contato. Todos vocês conhecem esse prédio da Unileão? A do caminho do Crato, né, professor? Não, Não? a Unileão lá de trás do Rio do Peixe, do Atacadão do Rio do Peixe, Ah, que eu é sei, Porto conheço. Lagoa Seca, né? Uhum. Deixa eu ver se eu encontro a imagem aqui para mostrar para vocês. É a mesma concepção de uma estrutura de coberta que sai do chão e, vamos dizer assim, passa estrutura por toda a cobertura de um outro prédio, tá? Encontrei aqui, ó. Peraí. É esse prédio aqui, ó. Tá? Ele tem essa cobertura em tensioestrutura, a gente vai falar um pouco sobre tensioestrutura lá em Sistemas 2, tá bom? Tem a tensioestrutura que ela é apoiada no chão também, e aqui dentro é construído o prédio, tá? Essa daqui, ó, esse prédio aqui. A imagem aqui tá ruim. Tá aqui uma maquete dele, ó. O prédio é dentro e Não aqui está tem a apresentando, estrutura. não. Desculpa interromper, não está apresentando. Não tá? Ixi, que foi que houve? Vocês estão vendo agora? Não, ainda não. Ainda não, professor. Oxe, eu tava com o slide aberto, mas... Ah, agora sim. Desculpa, gente. Agora sim, pronto. Esse aqui é o prédio, tá? Ó. Esse aqui é o prédio, ele é uma estrutura de coberta, com a mesma concepção desse jeito que vocês falaram, Macavi do Crato, o Caminho do Crato e o Polo Esportivo. É uma estrutura de coberta que ela preenche todo o espaço e dentro tem uma edificação. Então tá aqui, ó, um leão, certo? Um exemplo. E eu vou botar aqui Polo Esportivo. Então, para a gente ir falando, ó, tá aqui o Polo Esportivo, aqui. Ó, a estrutura, vixe, que imagem pequena. A estrutura de coberta, ela tem esses apoios aqui fora, vai, se suporta aqui em alguns pontos e desce lá em cima. Então, ela é uma estrutura que ela fica aparente, metálica, sim, mas tem os apoios aqui do lado de fora e nesses cantinhos aqui, né? Então, na verdade, eu imaginava que era só aqui fora e do outro lado, mas aqui no meio também tem essa estruturação. Mas, então, tem esse daqui, né? Essa mesma concepção de um vão livre aqui dentro. E eu tenho Bacavi, Juazeiro do Norte. E tem esse aqui, que foi o que o Ariganes falou. Deixa eu pegar uma foto maior aqui. Essa daqui mesmo. Ela se apoia aqui nas pontas. Ó. Isso aqui tudo é cobertura. Tem uns pontos de apoio no meio também, tá? Então, por dentro está aqui, ó. É um galpão. Como se fosse uma quadra, né? Só que no meio dela tem um ponto de apoio. Então, mais uma vez, a estrutura metálica mas é uma estrutura de coberta, tá bom? É uma coberta. É diferente do que a gente vai estudar agora, que é a estruturação mesmo. A estruturação que eu falo são elementos horizontais pesados para suportar pavimentos. Aqui, nós estamos falando de uma edificação que ela é só cobertura. É só a cobertura que é de estrutura metálica. Qual é a diferença de só estrutura de coberta e uma estrutura realmente de piso, uma estrutura de pavimento útil? A diferença é a carga, pessoal. A carga é mais que o dobro, tá bom? Dependendo, se for residencial, por exemplo. De cobertura para um piso de residência é quase o dobro de carga que a gente tem que colocar acidental, por norma, tá bom? Então, por exemplo, não tem quando a pessoa diz assim, tem uma laje de cobertura lá em casa, eu vou fazer um outro piso em cima. Não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque essa laje ela foi projetada
para ser uma laje de cobertura. O que é que uma cobertura tem? No máximo ali, uma estruturazinha para poder suportar um telhado metálico, né? Quando a pessoa não quer impermeabilizar a laje. Aí você agora vai colocar revestimento, contrapiso, porcelanato, as pessoas usando a edificação, né? Ou seja, tem um peso a mais, móveis, tudo isso, e além das paredes que vão dividir os ambientes lá em cima. Tudo isso daí é uma consideração completamente diferente da concepção dessa laje. Então, não posso, arbitrariamente, sem fazer um estudo, usar uma laje de cobertura como uma laje de pavimento útil, tá bom? Eu vou deixar aqui guardado, porque se eu precisar pesquisar mais alguma coisa ao longo da aula, eu já faço. Então, vamos aqui falar sobre nossa aula, nosso assunto, que é aço, beleza? Então, assim, esses 3 exemplos que a gente usou aqui de estruturas de aço ainda não são aquele entendimento que nós precisamos sobre estruturas de aço, tá bom? Então, a cobertura é feita de aço? Sim, mas quando estivermos falando de uma arquitetura estruturada em aço, é diferente de eu falar uma cobertura de estrutura de aço, né? Que seja ela treliçada, treliça espacial ou alguma outra coisa. Porque cobertura é uma consideração bem mais simples do que uma estrutura completa de uma edificação. Tudo bem? Então, quando eu estiver falando sobre estruturas, arquitetura com estruturas de aço, nós estamos falando de perfis de aço que vão suportar lajes, vigas e pilares. Então, são lajes, às vezes até a laje mesmo é feita de aço, tá? Mas o mais comum é uma estrutura mista. Depois eu explico para vocês. Mas eu tenho lajes com algum elemento de aço, vigas de aço, perfis de aço, perfil I de aço, e eu tenho pilares de aço também. Tudo bem? Então, nós estamos falando da estruturação da arquitetura mesmo. Então, nesse aspecto aí, vocês já começam a ter um pouco mais de dificuldade de visualizar na nossa região uma arquitetura edificada com aço, correto? Ou alguém tem alguma aí para se manifestar? Mais difícil, né? Pois é. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos entender, primeiramente, que cobertura metálica é diferente de estrutura de aço. Quando a gente fala de uma estrutura de aço, nós estamos falando de uma estruturação da arquitetura inteira, tá? Então, são vigas, pilares, os pavimentos úteis, todos estruturados com aço, tá bom? Eu vou até colocar aqui uma imagem, ó, estrutura de aço. Muito se confunde, até se botar assim, estrutura de aço no Google, provavelmente vai aparecer alguma cobertura. É muito comum você ter essa confusão aí, e é como eu digo para muitos alunos meus, cuidado com a internet, tá bom? Existem sites relevantes para você aprender? Existem, para você buscar informações. Mas se você vai buscar informação na internet, sem filtro, você vai virar um ignorante pela palavra, tá bom? Pelo sentido da palavra. Ignorante, sem informação, sem acesso à informação correta. Você vai ter, moldar informações, né, conclusões, que no caso deveriam ser técnicas, a partir de uma informação errada. Então você vira um ignorante no assunto que você está pesquisando, tá bom? Então, ó, estrutura de aço, gente, é isso aqui, ó. Tá vendo os perfis estruturando todas as lajes, vigas e pilares e perfis de aço, tá bom? Isso aqui a gente vai falar mais na frente, isso aqui é steel frame, tá? Depois a gente fala. Então, isso aqui, ó, é uma estrutura de aço. E que linda, né? Depois eu vou falar sobre a viabilidade dela daqui a pouco. Por que é tão viável usar o aço, mesmo ela sendo cara, a estrutura de aço sendo cara, tá bom? Eu falo já para vocês. Então, isso daqui, prestem atenção agora, nesse momento. Isso daqui é uma estrutura de aço do ponto de vista de concepção estrutural. E isso daqui é uma cobertura metálica,
de um galpão. É um pilar metálico? É, uma estruturação metálica. Mas para suportar o quê? Uma cobertura. Isso daqui é uma estruturação metálica? É. São pilares de aço? São. Mas é para suportar o quê? Pisos úteis. Entenderam a diferença? Galpão, estrutura. Tá bom? Ó, cobertura metálica, estrutura. Então, alguns desses aqui, desses elementos, ó, esses quando tem um consolo, né, e um trilho para uma monovia, isso aqui geralmente vai ter um guindaste, tá? Que vai se apoiar nessas vigas aqui. É uma estrutura de aço? Sim. Mas do ponto de vista arquitetônico, né, não é uma concepção estrutural da arquitetura. Porque geralmente esses galpões eles são feitos sem uma arquitetura pautada pelo arquiteto. Ou seja, são arquiteturas simples, sem nenhum apelo de conforto, é mais funcional, tá? Então tem obras, por exemplo, como pontes, que muitas vezes, pontes mais simples, né, realmente como essas que estão fazendo aqui na região, que infelizmente estão fazendo uma ponte de engenharia, que são aquelas pontes que são feitas única e exclusivamente para serem objetivas. Mesmo influenciando muito no dia a dia das cidades, na urbanização, elas não têm um apelo arquitetônico. Isso é uma pena, porque a gente vê capitais como São Paulo voltando desse problema, né? Já foram viadutos para todo lado de São Paulo e agora eles estão retornando desse erro e trabalhando cada vez mais arquiteturas urbanas, né? Que tragam ali um acréscimo à visualização urbana. E nós ainda estamos indo para o caminho errado, mesmo com o exemplo grande aí das grandes capitais. Nós ainda estamos trabalhando elementos urbanos, como um viaduto, que é necessário, beleza, mas nós estamos trabalhando sem arquitetura, né? Não se importando muito com o impacto que esse elemento, que esse equipamento necessário está causando na via urbana, né? No caso, na visualização urbana. Isso aqui são estruturas de aço, tá bom? Isso aqui é uma arquitetura que está sendo edificada com estrutura de aço. Então, você tem que entender que quando nós estivermos aqui na disciplina falando sobre estruturas de aço, nós estamos falando dessa aqui. É uma arquitetura com volumetria definida pelo arquiteto que está sendo estruturada, edificada com perfis metálicos, tá bom? Perfis de aço. Tá aqui, ó. Existem vários tipos de laje. Aqui é o painel wall, tem também laje mista, tá? Por exemplo, você vê aqui uma viga muito perto da outra e com esses pinos, isso aqui vai ser uma laje de concreto. É laje de concreto em cima de estrutura de viga. Quando você vê esse tipo de estruturação que eu mostrei agora há pouco, ó, que tem como se fosse uma telha metálica, mas quando você chega perto, essa telha é bem robusta, né? Uma chapa mais grossa, e você joga também um pouco de massa dentro dele para estruturar, e ela trabalha junto com o concreto. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa, gente, da aula, é que vocês entendam a diferença entre uma arquitetura estruturada em aço, ou seja, uma estrutura de aço no nosso contexto aqui da disciplina, e uma estrutura de aço de coberturas metálicas. Tá bom? Por isso que eu faço essa pergunta. Lembra aí de uma arquitetura? Então, essa arquitetura que vocês falaram aí, são estruturas de aço? Sim. Mas elas não são estruturas de aço no contexto aqui da nossa disciplina, tá bom? São coberturas metálicas, literalmente. Aqui em Juazeiro tem alguns prédios, sim, estruturados em aço, tá? Aqui na FAP, aqui perto da faculdade, tem um prédio, acho que é alguma coisa do direito, acho que é o escritório não. É o juizado não, também, tanto fugiu o nome. É aquele lugar onde o povo julga as coisas, tá? O acadêmico, né? Onde eles fazem ensaiam os julgamentos, tá? Eu esqueci o nome agora. Não, eu esqueci, vamos perder tempo não, que fugiu aqui a cabeça. Mas, enfim, então, tem escritórios, tem prédios, tem
restaurantes, tudo com estrutura de aço aqui. Aquele paleto, né? Tá todo em estrutura de aço. As partes internas ali tem a alvenaria também, mas ele é em estrutura de aço, coisa bem diferente. Tem um escritório ali perto também do Pareto, é o Locus Escritório. Ele é todo em estrutura metálica também, tá? Então, você tem já esse contato aqui na nossa região, ainda tímido, sim, né? É um pouco tímido, mas ainda já é uma tecnologia que nós temos aqui na nossa região, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Que a imagem não está muito boa. Mas ali em frente à CRC, tem esse escritório aqui, ó. Ele é todo em estrutura metálica dentro, com a laje de concreto, tá? E aí, assim, interno. Olha a interna dele. Isso aqui é tudo estruturado com aço. Tem algumas patologias? Tem. Já entrei lá e tem algumas patologias. E eu vou explicar o porquê que essas patologias surgem, tá bom? Mas é tudo estrutura de aço. Ó. Tem piso de cerâmica também. Tá tudo comum, como uma arquitetura que você projeta normal, com um processo executivo normal, sistema estrutural normal. Só tem alguns pormenores que você tem que ter cuidado para não aparecer umas patologiazinhas. Mas aí eu mostro para vocês, tá bom? Tudo em estrutura metálica. Dá para ver até o contraventamento aqui, ó. Certo? Dessa estrutura. Beleza? Tem também uma residência sendo feita de aço lá no Crato. Quem falou foi um aluno da outra turma. Disse que estava estagiando lá. Eu pedi umas fotos, até agora não trouxe. Mas quando trouxer, eu mostro para vocês, tá bom? É bom quando essas novas propostas chegam na região. Demonstra aí o desenvolvimento das nossas tecnologias, tá? Então vamos falar sobre aço, gente. Então, aqui dentro do nosso contexto, nós estamos falando sobre estruturas de aço, que são aqueles perfis metálicos que eu mostrei agora há pouco. Não é cobertura metálica. Então, ó, o aço, você começa a falar de aço assim de forma até exagerada na Revolução Industrial, né? Na verdade, tudo que a gente vai estudar, felizmente ou infelizmente, está pautado ou na Revolução Industrial ou na Segunda Guerra Mundial, né? Porque foram marcos de desenvolvimento tecnológico. Falar que uma guerra foi um desenvolvimento tecnológico é bem abrigado. Nenhuma guerra é desenvolvida, né? Vamos dizer assim. Eu acho um retrocesso, qualquer guerra, qualquer discussão, qualquer briga. Discussão no sentido pejorativo da palavra, né? Que é discutir, brigar, essas coisas. Então, mas infelizmente a guerra ela trouxe muitas coisas do nosso cotidiano, né? Comunicação, tecnologias aeroportuárias, aeroviárias, navegação, tem suas estruturas. É uma coisa que foi mais estudada na época. Ela já era conhecida, mas ela foi desenvolvida e viabilizada na Segunda Guerra Mundial, né? A parte automotiva também se desenvolveu bastante. A ciência, tecnologia, combustíveis, tudo teve um desenvolvimento muito grande ali nesse período de Segunda Guerra. Mas, antes mesmo da Segunda Guerra, teve uma coisa que viabilizou toda essa tecnologia, que foi a Revolução Industrial, tá? Então, você vai ver em vários livros de história que a Revolução Industrial ela é um marco e que trouxe várias possibilidades para o cotidiano da sociedade atual. Então, nesse caso aqui, o desenvolvimento da Revolução Industrial ela é pautada na exploração mais, vamos dizer assim, em mais quantidade, em uma escala maior de minérios, tá bom? Minérios de ferro, alumínio, várias ligas metálicas. Os metais da tabela periódica eram, vamos dizer assim, super estudados, verificavam todas as possibilidades de usar os metais e semimetais para algum uso industrial, certo? Então, essa revolução usou muitas estruturas de aço, muita coisa mecânica e trouxe alguns desenvolvimentos na engenharia e arquitetura também. Então, ó, desde a Revolução Industrial, o ferro e o aço tiveram uma significativa expansão. Não é que eles não eram conhecidos, é que eles tiveram uma expansão na sua exploração.
E é aquela coisa, se um determinado material, matéria-prima, tem pouca disponibilidade no mercado, ela não é usada tanto em soluções de engenharia. Se não está disponível, é mais caro, então não vou usar. Mas quando você tem ali uma disponibilidade de recursos, né, ou seja, você tem uma extração maior, uma disponibilidade de matéria-prima maior, o uso desse material e a disponibilidade dele vão causando uma queda no preço. Essa queda no preço faz com que as pessoas cada vez mais utilizem esse elemento nas suas concepções, nos seus projetos. Isso é uma bola de neve, então, é o mercado. Então, a Revolução Industrial foi um boom em extração de minérios e industrialização deles, gerando, assim, várias influências, tá bom? E vamos falar hoje sobre as influências na arquitetura e engenharia. Então, teve uma expansão significativa na utilização dessas estruturas e elementos estruturais secundários, tá? Sua utilização proporciona diversas vantagens com relação às estruturas de concreto, principalmente no que tange à sua eficiência. Pessoal, quando eu falar de eficiência, ela está relacionada a consumo de material para uma determinada função. Sempre isso, tá bom? Consumo de material ou de recursos para um determinado objetivo. O concreto, se eu comparar com estruturas de aço, o concreto ele é mais eficiente, porque ele consome menos material. E esse consumo menor de material reduz o peso geral da estrutura. E isso vira uma bola de neve positiva, fazendo com que estruturas de aço fiquem bem mais interessantes no que diz respeito à eficiência, que significa eu ter menos peso, ter menos estrutura para suportar apenas o peso próprio da estrutura. É tipo assim, uma estrutura de concreto armado, uma estruturação em concreto armado, estima-se que cerca de 70%, 70% a 75% de toda a estrutura que está ali, naquela estrutura de concreto, é feita só para suportar o peso dela própria. Então, você construiu o prédio para suportar o peso, por exemplo, o prédio lá da faculdade. Você construiu o prédio para ser uma sala de aula ou para simplesmente manter o concreto lá em pé. Você faz para objetivar uma sala de aula. Porém, a estrutura, parte do concreto, a maior parte do concreto, a maior parte do aço, a maior parte da fundação que foi usada ali naquela edificação, está ali só para ela ficar em pé, tá? Isso é interessante, porque você precisa dessa estrutura de pé, porém, se você tem um objetivo e você gasta mais de 70% dos recursos para simplesmente manter a estrutura em pé para você usar esse objetivo, não é muito eficiente. Já o aço, ele pode chegar à casa dos 50%, 55%. E é bem mais eficiente. Parece pouco, mas nós estamos falando de toneladas em cada prédio. Em cada andar, eu estou falando de toneladas de diferença. Tá? Então, o aço ele é muito mais eficiente devido ao reduzido peso próprio. Eu vou falar sobre esse negócio do peso próprio. Eu acho que eu já citei aqui na sala, muita gente já deve estar entendendo isso. Mas é importante que fixe, tá? Para que fique na ponta da língua, na ponta da mente, cada vez que você pensar sobre eficiência de estruturas, tá bom? Estrutura de aço comparada com concreto. Além disso, a utilização do aço na construção proporciona maior agilidade e industrialização do processo construtivo. Vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Vamos falar agora sobre esse negócio do peso? Pessoal, deixa eu colocar aqui, me arriscar no desenho. O aço tem um peso específico. Isso aqui é um rho de peso específico, tá? Na verdade, dá para desenhar melhor aqui não. O peso específico do aço, ele está pautado aí em mais ou menos 7,5. Qual a unidade, Paulo? Toneladas por metro cúbico. Tudo bem? São 3, viu?
Então, 7,5, o aço. Vamos botar aqui embaixo, aqui, ó, concreto. O concreto, abreviação. Eu tenho um Rho, vou botar Rc, igual a concreto armado, tá bom? Tá concreto armado. 2,5 aproximadamente toneladas por metro cúbico. Significa que a densidade do concreto é muito menor, muito inferior do que a densidade do aço. Paulo, como é que o aço ele é mais leve, mais eficiente, se o peso específico dele é maior? Eu tenho uma ordem de grandeza aqui próximo de 3 vezes, né? Então, a densidade do aço é aproximadamente 3 vezes maior do que a densidade do concreto armado. A densidade nada mais é do que a proximidade e coesão das moléculas que formam o material. Então, vamos tentar pensar nisso aqui. Se eu tenho moléculas muito mais próximas aqui no aço, ó, porque se as moléculas estão muito mais próximas, o material fica mais denso, porque tem mais moléculas no mesmo local onde eu estou observando, né, na mesma amostragem. Então, se eu pegar a mesma amostragem de aço de concreto, eu vou ter muito mais moléculas concentradas no aço do que no concreto. Essa densidade, ela reflete diretamente na resistência, porque a coesão entre as moléculas é muito grande, tá? Então, aquela relação que eu já venho conversando com vocês, de quanto mais denso o material, mais resistente ele é. E nesse aspecto aqui, nesse aspecto de resistência, eu tenho o seguinte, ó. O concreto, ele tem 3 vezes menos densidade. Então, significa, numa proporção aí bem direta, que ele tem uma resistência muito abaixo do que a do aço. Então, eu preciso de muito mais material em uma peça de concreto do que em uma peça de aço, porque pouco material de aço já tem uma boa resistência, porque a resistência dele é muito boa, tá bom? Então, a lógica é assim, ó. O peso específico, ele é relacionado a uma unidade de força, né, de peso, força-peso, associada a um volume, 1 metro cúbico. Então, se eu botar 2 caixotes de 1 por 1 por 1, de dimensões, um de concreto e o outro do lado de aço, eu vou ter o concreto pesando 2,5 toneladas e o aço pesando 7,5 toneladas. Beleza. Então, se for o mesmo volume comparado, o aço vai ser mais pesado. Porém, em uma estrutura, para resistir aos esforços que são demandados ali, o concreto ele consome muito mais material, as vigas, as lajes, os pilares, consome muito mais material do que o aço. Então, a seção transversal das peças vai ser muito mais robusta no concreto do que no aço. E aí, no final, quando você faz a conta do peso próprio da estrutura, um peso próprio de estrutura de concreto para resistir a um esforço é muito maior do que, não muito, né? É maior do que uma estrutura de aço para resistir a esse mesmo esforço. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Dúvidas não passarão. Coloca aí e fala quando tiver dúvida, tá bom? Então, essa parte aqui que ele fala de eficiência devido ao reduzido peso próprio está pautado na densidade dos materiais. A densidade do aço é muito maior, fazendo com que ele consuma menos material para estruturar uma determinada arquitetura. Tudo bem? Paulo, e isso significa que as peças dentro de uma estrutura, de uma casa, por exemplo, elas vão ficar menores? Correto. Correto. A inércia dos elementos estruturados em aço são bem menores, porque eu tenho possibilidades de trabalhar outras dimensões no aço. Por exemplo, a espessura da chapa que eu estou usando, né, do perfil que eu estou usando. Eu tenho uma eficiência maior, é menos peso próprio, então as estruturas elas são bem mais esbeltas. Você tem um aproveitamento melhor. Isso reflete aonde?
na altura total da edificação, porque eu não preciso mais rebaixar tanto o forro para passar uma tubulação, porque a viga de aço, ela é bem menos alta, né? Vamos falar assim. Ela é bem menos alta do que uma viga de concreto. E aí eu tenho que baixar mais o forro para passar tubulações abaixo da viga, por exemplo, estou dando um exemplo. Então, como a inércia de um perfil metálico é menor para resistir ao mesmo esforço, eu passo a tubulação por baixo dele, gastando menos altura com relação à laje. Então, o que é que acontece? O forro não precisa ser tão baixo. E aí eu posso baixar o piso a piso. Vocês estão entendendo essa relação de consequências arquitetônicas? Se eu preciso de menos inércia no elemento estrutural, os tubos e outras instalações vão passar abaixo dessa viga, então a altura total que eu preciso para baixo do forro é menor. Certo? Então, mantendo ali um pé direito confortável para o usuário, eu vou ter um consumo menor daquela área de rebaixo de forro. E com rebaixo de forro menor, o piso a piso da edificação consegue ser mais eficiente. E se uma edificação for muito alta, esse piso a piso que você reduziu, 10 centímetros, 15 centímetros, vai ser multiplicado pelo número de pavimentos. Então, é um ganho considerável. Tá bom? Show de bola. Então, vamos trabalhar primeiro a aparência, né? A aparência dos elementos de aço. Gente, eu busquei umas imagens assim que tentassem trazer aquela ideia que eu estou querendo passar para vocês. Qual é a ideia que eu quero passar aqui? Leveza. A primeira impressão que a gente tem de estrutura de aço é que ela é mais leve, ela é mais limpa. E o motivo agora você já sabe. Ela é mais eficiente. Ela consome menos material do que se fosse de concreto. Então, olhando para essa imagem aí, se eu substituísse o sistema estrutural que está usado aí na imagem por concreto armado, os pilares seriam mais robustos, as vigas seriam mais baixas, né, porque ela teria maior, eu digo baixa, quer dizer, o fundo dela seria mais baixo, né, porque ela teria uma inércia maior, a viga seria bem maior, mais peso, porque não existiria essa parte aí do perfil I, depois eu explico mais um pouco sobre esse negócio do perfil I, tudo seria mais robusto, correto? Então, o aço ele traz essas possibilidades de usar ali a seu favor uma coisa mais limpa e visualmente mais leve, tá bom? Combina com vidro? Rapaz, dependendo da proposta, o vidro combina com tanta coisa, né? Porque, por exemplo, concreto aparente com vidro, é bonito. Tipo ali naquela esquina, naquele cruzamento ali da Castelo Branco, onde tem um Rubão, perto da tapiocaria, né? Na verdade, no mesmo terreno da tapiocaria tem uma arquitetura lá que é linda. Eu acho espetáculo aquilo ali. Estrutura de concreto aparente, com uma forma muito bem feita, né? Tem que ter o cuidado na hora de fazer a estrutura aparente. Uma estrutura muito bem feita, né? Muito bem acabada, as formas muito bem feitas. E estrutura de vidro. Pô, então vidro combina com concreto. Show de bola. Vidro combina com madeira? Não, também, ó. Combina com madeira sim. Quando a gente vai falando de madeira, eu vou mostrar umas casas que usam muito vidro também. O vidro combina com aço? Também, né? Então, assim, só vai variar aí a sua opinião sobre isso. Se combina ou não combina. Mas, de resto, é uma estrutura realmente atraente. Muito vidro, estrutura leve, né? Com pouco consumo de material. Você realmente transparece uma leveza. E tudo isso é característica de quem? É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Está na mão de vocês a escolha desse material para obter uma volumetria dessa, uma textura, uma volumetria dessa. Está na mão de vocês. Agora, de quem é a responsabilidade dessa aparência mais leve? Do sistema estrutural que foi escolhido. Se fosse concreto, não estaria assim. Se fosse madeira, não estaria assim. Tá certo?
Então, muitas vezes, a proposta do arquiteto é viabilizada com a escolha do sistema estrutural correto. Na verdade, quase sempre, né? Então, você precisa conhecer as características de cada material, tá? Então, ó, como material de construção, o aço passou a ser largamente utilizado somente no século XVIII, né? No século XIX, século XVIII e XIX, durante a Revolução Industrial, quando, devido à demanda, houve um aumento na extração de minério de ferro, que eu falei agora há pouco. E a sua industrialização ficou mais acessível, um custo menor. Bota um asterisco aqui, ó, negócio de custo menor, tá bom? Cuidado, cuidado. O aço nunca foi, nunca, para nós aqui no Brasil, o aço nunca foi e dificilmente será um material acessível para estruturação. Então, você inicialmente tem que ter muito cuidado quando for propor uma arquitetura, né? Conceber um projeto com estruturação em aço. Você tem que ter cuidado, porque não é todo mundo que consegue nem todo mundo consegue pagar por esse princípio. Nem todo mundo vai conseguir pagar a sua ideia. Tá bom? Exemplo. Ah, Paulo, eu quero. É uma coisa estética. Eu quero um elemento metálico na fachada do meu prédio, na fachada da minha volumetria. É possível? É. Se for estético, pessoal, é muito tranquilo. Você não bota carga nele. Já vi, por exemplo, estruturas de aço que perfil de aço de mais ou menos uns 6 metros, ser colocado em uma estrutura, uma fachada, só de enfeite. O prédio era todo de concreto e ele foi colocado só de enfeite. Um enfeite literalmente caro, porque um perfil do tamanho que ela demandou, com certeza custou mais de R$ 3.000, só o perfil. Então é tipo como se fosse um detalhe. Às vezes você quer usar essa estruturação metálica para trazer um apelo um pouco mais industrial, beleza. Mas aí separe o que é estrutural e o que é estético, tá bom? Estético, no caso que eu digo, volumétrico, né? Então, eu vou falar mais sobre esse negócio de custo, tá? Nesse cenário, os projetos de engenharia aumentaram exponencialmente o uso desse material como sistema estrutural. Nesse período foram construídos monumentos como a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade. E tem aqui a primeira característica que eu quero mostrar para vocês, tá? A Torre Eiffel, gente, ela foi montada total, né? Do começo até o final, foram 5 anos, se eu não me engano. Foram 5 anos, tá? É uma das maiores obras de engenharia e gerenciamento. É óbvio que tiveram muitos problemas, né? Algumas pessoas morreram nessa obra, tiveram problemas políticos e mudou o projeto no meio do caminho. Tem alguns documentários aí que mostram isso tudo. É importante vocês até assistirem, tá? Tudo sobre a Torre Eiffel. Ela era para ser desmontada depois de um determinado período, tá? Então, assim, é uma estrutura que ela reflete muito bem o que é o aço no nosso cotidiano. O aço é uma estrutura que ela, se cuidada bem, como é o caso da Torre Eiffel, ela pode demorar muitos e muitos e muitas décadas de vida útil, tá bom? Sendo protegida adequadamente. E é uma estrutura que ela permite uma montagem, uma construção muito rápida, muito acelerada, tá bom? Então, por que é tão acelerada? Comparando com o concreto ele precisa esperar a cura do concreto de uma determinada peça. Existem algumas sequências construtivas que não podem ser executadas antes desse período de pega, né? Existe o período de montagem, corte, montagem de forma, de armação, aí você concreta, espera. Então, existem aí complicações em processo, né? O processo construtivo tem algumas complicações que demandam tempo. Beleza. Mas e no aço? No aço é um elemento industrial, industrializado, ele vem da fábrica prontinho, tá? Então você monta aqui uma viga no térreo, nada te impede de montar o pilar amanhã. Começar a montar o pilar amanhã.
Depois da manhã você terminou de montar o pilar, nada impede de você colocar a viga, a próxima viga do outro pavimento. Então, assim, as peças sendo pré-moldadas, elas estão disponíveis ali para serem montadas. Por isso, a rapidez é um ponto muito positivo nas estruturas de aço. Assim como qualquer estrutura pré-moldada, tá? Eu falei com vocês sobre a viabilidade da estrutura pré-moldada, né, na aula passada, de que quando você deseja, né, finalizar a obra o mais rápido possível para já faturar, para inaugurar e faturar, 6 meses que você ganha ali na construção, né, de grandes empreendimentos, por usar uma estrutura pré-moldada, 6 meses já pagou o custo adicional, né, com guindastes, com transporte, frete, essas coisas. Tudo bem? Então, vocês têm que entender que a viabilidade, ela sempre está pautada em eficiência. É o tempo, porque é o único recurso que ninguém consegue recuperar. Então, quando você faz um planejamento e a necessidade do cliente é realmente tempo, estruturas pré-moldadas são uma opção bacana. Porque geralmente quando o cliente diz assim, olha, eu quero para ontem, quando ele tem dinheiro, dá para fazer para ontem, faz a coisa mais rápido que pode, né, dentro do possível. Agora, quando a pessoa diz eu quero para ontem, não tem um dinheiro, um tostão no bolso, aí é outra história, né? Aí é realmente uma coisa que vai acontecer bastante na vida profissional de vocês. Pessoas que chegam passando um programa de necessidades ali para você, não que o programa de necessidade chegue mastigado, né? Você vai ter que conversar, entender, interpretar a necessidade dele, inclusive interpretar quanto dinheiro que ele tem para gastar, sem perguntar, né? Mas assim, ó, quanto é que tu tem aí para gastar? Não, não é assim. Mas você tem que entender qual é o poder aquisitivo desse cara. Com o tempo vocês vão dizer assim, não, esse cara aqui só está especulando, só está querendo saber preço, só está gastando dinheiro aqui com o projeto, mas ele não tem dinheiro para bancar essa casa que ele está querendo, né? Ele está botando revestimento lá em cima, não sei o que, não sei o que, mas ele não tem poder aquisitivo para isso. Com o tempo você vai imaginar isso já. E isso não é uma coisa ruim assim que você está fazendo. Não, você não está taxando a pessoa. Na verdade, você está analisando aquela pessoa, o poder aquisitivo dela, as necessidades dela, para adequar essa necessidade no seu projeto, para você saber exatamente o produto que você tem que dimensionar para aquela pessoa, seja em questões de área construída, seja em questões de custo de revestimentos, de especificações, tá? Então é importante que vocês entendam essa logística de saber o quanto que seu projeto vai influenciar financeiramente, né? E aí, a estrutura de aço, ela entra num patamar de estruturas que podem ser executadas muito rápido. Porém, o custo dela é também elevado. O custo de uma estrutura de aço é elevado para quem, Paulo? Porque nos Estados Unidos, Emirados Árabes, alguns documentários que eu assisto, que eu imagino que aluno de arquitetura para na frente do Netflix é para assistir as casas mais, o quê? Como é o nome daquele seriado? As casas mais, as arquiteturas mais Extraordinárias. extraordinárias, isso, Extraordinárias. obrigado. As arquiteturas mais extraordinárias do mundo, né? Eu imagino que vocês param para assistir isso no YouTube, no Netflix, documentário no YouTube, essas coisas, tá? Então, quando você vê mundo afora aí, todo mundo estruturando os prédios em aço. Como é que é caro se está todo mundo estruturando no mundo afora? Aí nós temos questões que eu já conversei com vocês aqui, que são econômicas, e tem questões também culturais. Vamos lá. Primeiramente, eu não vou me prolongar novamente nessa história do custo, né? Porque o custo do aço ele chega mais caro para a gente por uma questão de logística, encargos, impostos, etc. Tá? Então, ele chega mais caro para a gente. Então, a gente já sai perdendo nessa comparação de outros mercados, de outras culturas estruturais. Tá? Nós já saímos perdendo. E segundo, que o brasileiro, ele talvez até por influência dessa questão de tudo aqui ser caro, imposto e tudo mais, né, o poder aquisitivo cai,
O brasileiro ele se acostumou a ter um investimento inicial baixo e absorver o custo a longo prazo, de uma forma assim, já que não está saindo do meu bolso tudo de uma vez, para mim não está doendo tanto. É mais ou menos essa a lógica. Então, mundo afora, a gente vê que as pessoas, os empreendedores, os projetistas, eles pensam mais assim: poxa, se eu não contratar um serviço bom, se eu não fizer um uso de materiais muito bons agora, mesmo gastando mais dinheiro, se eu não fizer isso agora, ao longo da vida útil desse prédio, eu vou ficar gastando muito com manutenção. E isso já vai contrapor completamente a economia que eu, porventura, possa ter comprando material mais barato. Deu para entender esse pensamento? Você coloca na balança, né? Qual é o custo de aquisição e implantação de um determinado serviço, né? Por exemplo, uma arquitetura. E qual é o meu custo a longo prazo? Então, quando você analisa esses dois pontos e chega a uma determinada conclusão, essa conclusão é muito mais acertada do que o que geralmente o brasileiro faz. É assim, como é que todo mundo constrói? Concreto armado, com laje treliçada. Então, é mais barato, né? Então, vamos fazer desse jeito aí. É mais ou menos assim, tá? Infelizmente. Então, no Brasil, a gente vê muito mais assim, a implantação, o custo de implantação, né, ou seja, de construção, é levado em conta muito mais, com muito mais peso, né, do que a questão de manutenção e de eficiência, tá? Então, vou dar exemplos, tá? Vou dar exemplos. Qual é a diferença de custo que eu consigo visualizar em uma casa edificada com estrutura de aço e uma casa edificada com estrutura convencional em concreto armado? A diferença de custo inicial é a seguinte: primeiramente, projeto, tá? Porque o projeto de estrutura de concreto, por ser mais difundido, se torna mais barato e o de aço é mais caro. A compra dos materiais, né, no caso do aço, a fabricação dos perfis, ou compra no mercado que já tem o perfil pronto. E no concreto, no caso, a aquisição de todos os insumos para fazer o concreto no local, montagem da forma e montagem da armação. Qual dos dois custa mais? O aço, a compra do aço, por toda aquela questão de mercado que eu falei para vocês, né, que a gente tem uma extração de minério de ferro, uma das maiores do mundo, mas o aço chega para a gente na ponta do comércio, né, na ponta do consumidor, chega para a gente caríssimo, por todas aquelas questões que eu já conversei com vocês em outras aulas. E quais outros custos que o aço tem? Pessoal, montagem, tá? Assim como uma pessoa especializada, ela tem uma demanda diferenciada de serviços, equipes especializadas para montagem de estruturas de aço também são bem específicas, tá? E como nós aqui moramos no interior, só que nós somos um interior um pouquinho desenvolvido, né? Então nós temos sim alguns profissionais, mas imagina só no interiorzão, né, do Nordeste, nós encontrarmos empresas especializadas na montagem de estruturas de aço. Sim, precisa ter experiência, tá? Porque tem que ter eficiência na hora de montar, precisão, muita precisão e muita segurança no que está fazendo, né? É importante. Então, mão de obra também é um item bem considerado na montagem de estruturas metálicas. É caro. Então, ó, a aquisição é cara, mão de obra é cara. Já o concreto, não. A mão de obra do concreto, qualquer um consegue fazer e misturar o concreto. A tecnologia é muito difundida. Não precisa de uma siderúrgica para fazer a moldagem do perfil, né? E para fazer a peça, eu faço ali, corto a madeira e faço os caixotes, tudinho. Eu não necessito, né, de guindaste para levantar ali a peça. É um outro exemplo, tá? Então entendam essa diferenciação do preço do aço e do concreto. Diz muito sobre
quais são os custos de implantação, ou seja, de construção daquela arquitetura, tá? Então, Paulo, o concreto ele sai mais em conta porque ele é mais acessível, é uma tecnologia mais simples e ele é mais acessível, tem mais disponibilidade no mercado, correto? E o aço ele fica mais caro porque é um material industrializado com uma lógica de mercado um pouco defasada que o torna um pouco mais caro na aquisição. E além disso, ainda tem transporte, equipamentos de içamento e mão de obra especializada. Tudo isso é caro. Tudo isso é caro. Por isso que eu falo, para um empreendimento valer a pena ser feito com algum elemento pré-moldado ou pré-fabricado, como por exemplo aço ou concreto pré-moldado, né? Nas grandes empresas de moldagem de concreto pré-moldado, tem que ser viável no ponto de vista econômico. Por exemplo, você tem que ter ali um retorno de investimento que valha muito a pena você pagar mais caro. Exemplo, uma grande loja de departamento ou um grande supermercado que precisa inaugurar o mais rápido possível, ganhar ali 3, 4 meses na execução, para poder já começar a faturar. Porque a conta ela vai ser paga pelo faturamento, não é isso? Então, dependendo da relação entre o faturamento esperado, né, e o custo adicional de usar elementos pré-moldados, tem que ser colocado na mesa. Algumas vezes vale a pena, outras não. Então, por exemplo, Atacadão, eu já citei isso para você, né? Atacadão, Açaí, o Carajás, todos esses, o processo de construção das lojas, ele é pré-moldado. Então, provavelmente é o quê? Grandes lojas, grandes lucros quando faz a inauguração. Então, você precisa inaugurar um pouco antes, né? Para que você tenha uma viabilidade econômica. Quando eu falo viabilidade econômica, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas é mais rápido para eu abrir a loja. Às vezes, o cara não quer perder, conseguiu uma licença, comprou o terreno, e não quer perder a inauguração antes do Natal, para poder pegar essa venda, né? Essa venda de Natal. É muito importante isso. E o aço entra aí nessa questão, tá? Então a Torre Eiffel ela foi montada em um tempo que, pelo tamanho da estrutura, é muito rápido, tá? E eficiente, né? Porque você tem um elemento altíssimo, consumo de material proporcional, né? Proporcionalmente muito bom, né? Um consumo de material relativamente baixo e durabilidade, né? Muita durabilidade. É claro que tem manutenção, é óbvio que tem manutenção, mas tem uma durabilidade aí bem provada já. Torre Eiffel ela tem quantos anos? 130, né? 140 anos aí mais ou menos. O aço é uma liga formada basicamente dos elementos ferro e carbono. Olha só, gente, o que é o aço? Por que eu falo aço e ferro? Qual a diferença? O ferro é o extrato do minério de ferro, né? Óbvio. E o carbono e outros materiais trazem características especiais para essa liga ferrosa, tá bom? Além disso, o processo de manufatura faz com que essa peça ela tenha a sua densidade aumentada. Então, com certeza, todo mundo aqui já assistiu um filme medieval, uma novela medieval, e o que é que todo filme, toda produção de mídia gosta de fazer? Mostrar aquele ferreiro lá, pegando uma barra de aço, esquentando ela até ela ficar incandescente, e tome porrada, né? Para moldar ela. O que é que ele está fazendo ali, batendo naquela liga de ferro? Ele esquenta ela para ela ficar mais maleável e ele vai batendo, ele está aumentando a densidade. Vocês estão entendendo a relação agora? Ele está aumentando a densidade para usar como uma espada. Então, a espada ela tem uma densidade maior porque além daquele processo de esquenta, esfria e martela, você está aumentando a densidade do material. Isso faz ele ficar mais resistente, tá? E aí, com a tecnologia, foram sendo estudadas aí várias porcentagens de outros materiais compondo ali aquela estrutura,
E aí, realmente, tem vários tipos de aço, tá? Como eu falei para vocês, falando sobre proteção, eu estava falando, ó, existe o aço convencional, né, que é usado na estrutura de concreto armado, que são as armações passivas, e existem os cabos, os aços especiais, ASTM-36, ASTM-11, eu tenho o B132, eu tenho vários tipos de ligas de aço, que o que que muda entre eles? Aplicação, e essa aplicação, ela depende de quê? Depende das porcentagens de outros materiais. Um deles, né, um dos principais, é o carbono, tá? Que a sua concentração aí varia de 0 a 1,7 e pode alterar várias características, como elasticidade, dureza, e várias outras características físicas do material, tá bom? Outros elementos químicos são adicionados para modificar as características mecânicas do aço, tá? De acordo com a sua utilização. Por isso que tem tanta liga de aço, tá? Então, só para concluir aqui essa parte, eu quero que vocês entendam, tá? Que nesse momento agora eu preciso que vocês entendam o seguinte: existem vários tipos de aço, tá bom? Vários tipos, várias estruturações de aço. Então, você precisa, não precisa conhecer todos, mas você precisa entender que a estrutura para a edificação arquitetônica é um tipo de estrutura. Para a coberta metálica é outro completamente diferente. Para moldagem automotiva, por exemplo, os carros, é outro completamente diferente. Então, a gente fala aço, é uma coisa bem geral, mas não é tudo, não são todos iguais, tá bom? A fabricação da liga metálica que produz os perfis de aço necessita de minério de ferro, presente na hematita. A hematita, de forma superficial, né, relativamente superficial, ela é mais encontrada no Brasil, em todo o mundo. Claro que o Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, isso contribui, mas a maior concentração de hematita do mundo é no Brasil, tá bom? E o aço também demanda aí do carvão mineral, que dá origem ao carbono, né, em quesitos de pressão e temperatura específicos vira carbono, tá bom? Então, um dos materiais, desculpa, os dois materiais e outras adições, né, além do carbono e do minério de ferro, e outras adições são aquecidos a um forno industrial a uma temperatura de mais de 1.500 graus, onde são fundidos e preparados para moldagem. Uma siderúrgica, gente, é muito difícil uma siderúrgica desligar os seus fornos, porque gasta-se uma energia muito grande, tempo muito elevado para conseguir elevar a temperatura de uma indústria a 1.500 graus. É uma energia gigantesca. Então, é mais fácil, é mais produtivo trabalhar vários turnos, né, sem parar, do que você desaquecer o forno e depois ter que aquecer novamente. Ainda incandescente, a forma líquida, a liga metálica sofre diversos processos de moldagem. Basicamente, é como se fosse a espada lá, né, sendo moldada, resfriando, reaquecendo e buscando alcançar a sua densidade desejada. Aqui algumas imagens. Aqui o minério de ferro com várias impurezas, né, no seu estado líquido já. E aí existe todo um processo de moldagem, e é muito específico, tá? É muito bacana, porque sai uma forma dessa daí, ó, não quer dizer que o perfil vai ser desse jeito, não. Vai passar por um processo de moldagem, de aumento de densidade, resfriamento, adição de alguns materiais superficiais, e que vai trazer ali várias características que são desejadas, e ele sai com um perfil completamente diferente do que ele entrou. Então é uma moldagem, literalmente você está moldando aquela estrutura de aço, tá bom? E que já tá tarde, mas na próxima aula eu vou falar o porquê de reforçar, na verdade, né? De porquê as estruturas de aço geralmente estão em perfis tipo I, com concentração de material na seção transversal maior na parte superior e na parte inferior, tá bom? Então eu explico isso aí no próximo encontro nosso.
Alguma dúvida até agora, gente? Vocês ficaram calados hoje? Estão aí? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Show de bola. Show de bola. Foi. Guilherme falando, não acredito, não. Não, ele tá querendo ir embora. Oxe, que é isso? Brincadeira, brincadeira. Só para descontrair a nossa sexta-feira. 10 horas da noite, nós aqui na sexta-feira. Parabéns para vocês. Viu? Então, vamos lá, então. Até a próxima aula, gente. Qualquer dúvida é só mandar, tá bom? E vejam lá o vídeo que eu coloquei no grupo, tá bom? Que ele explica uma coisa que vocês já vão usar bastante aí, tá? Sim, pessoal, vou precisar de uma ajuda de vocês. Precisar da ajuda de vocês numa coisa, tá? Quem não foi inscrito ainda no canal lá do professor, por favor, se inscreva para receber lá a notificação. Parece coisa de YouTube, mas porque a gente vai ter muita novidade aí, tá? Eu vou fazer alguns vídeos, já falei isso para vocês, né? Eu vou fazer alguns vídeos falando especificamente, não sendo assim uma aula, vou preparar um roteiro, como se fosse uma palestra mesmo, e colocar lá com algumas coisas que os alunos estão pedindo. E para isso, né, inclusive para algumas palestras que a gente vai fazer daqui para o fim do ano, eu preciso de um apoio de vocês. Qual é o apoio de vocês? No comentário lá se inscreve lá, tá? E nos comentários, qualquer vídeo, nos comentários, diz assim, Paulo, gostaria de ver uma palestra sobre tal assunto. Então, é uma palestra de um professor engenheiro para vocês, alunos da arquitetura. Querem que tipo de palestra? Falando sobre qualquer tema, tá? Claro que relacionado à aula. Não vai pedir lá para eu falar sobre desmatamento na Amazônia, porque, né, não tem muito a ver com o que eu tenho a contribuir com vocês. Tudo bem? Façam isso, por favor. E outra coisa, eu vou colocar essas duas solicitações aqui lá no grupo para todo mundo ver, tá bom? Mesmo que não esteja aqui. E outra coisa, pessoal, eu estou prestes a realizar aqui um sonho, né? Eu já falei para alguns de vocês, inclusive, tá aqui na sala, que é a chegada dos cursos de engenharia aqui para um Juazeiro, tá? Vocês viram aí que saiu a campanha do vestibular, nós temos aí simplesmente um acréscimo em estrutura muito grande, nós ganhamos um novo prédio, nós ganhamos uma marca gigantesca, um respaldo muito grande para os diplomas, uma estrutura muito bem fundamentada e uma previsão de crescimento maior ainda. Só faltou uma coisa. Diga. Desconto para os veteranos. Tem desconto para todo mundo, mas para os veteranos não tem nada. Não tem? E aquele 50%? Aquele 50% ali é para quem vai se inscrever agora, de transferência. Olha que é para rematrícula. Eu vou checar isso daqui para não estar falando besteira e vou dar esse feedback para vocês, viu? Mas, se eu não me engano, isso ali é para os alunos também, mas eu vou dar uma olhada, para não estar falando besteira aqui, tá bom? E assim, tá bom, vocês sabem que se você disser assim, eu vou perguntar ao Paulo se aquele desconto também é praticado para mim. Eu vou verificar, tá bom? Eu também não vou chegar aqui e dizer que o desconto é para todo mundo, porque eu posso estar falando uma besteira. Mas até então eu estou entendendo que aquele desconto, pelo menos para os alunos veteranos, é um período menor, não é o curso todo, mas seria no período da pandemia, não é isso? Ou eu estou errado? Vocês estão tendo um desconto, então, na mensalidade ou não? Tem, mas não é 50% não. Pode ser muito pouco. Chegou a quanto? Chegou a quanto? Agora, o desconto que estão oferecendo é um desconto enorme, de até 60% do valor. Isso aí é só até dia 30 agora. Para transferir. Mas assim, é um desconto. E tem outro que é de 50%. Aí nós que somos veteranos pagamos uma fortuna, e todo mundo que vai entrar agora vai pagar praticamente menos da metade. Ou se não, mas você não tem nenhum desconto, teve um desconto, se não me engano, que era de 40%, que foi até uma coisa legal, né? Tipo, foi obrigado a, enquanto tivesse remoto, fazer uma redução, não foi? Eu acho que foi 30, que teve 30? Até um arquivo em PDF que mandaram no grupo uma vez, da coordenação. Eu vou verificar e tirar essa dúvida para tu, viu, Ari? Esse desconto aí de 40, parece que foi só a rematrícula mesmo, o restante é só 20%. E assim mesmo é se pagar antecipado. Eu vou checar essa informação aí para não estar falando besteira, tá bom? Mas assim, nós estamos passando por um processo de crescimento muito grande. Adiantando aqui para vocês, todos a Uninasal, né, que estava chegando aqui, que é do mesmo grupo, eles vão vir
todas as turmas de lá vão vir para a Unijuazeiro. O prédio lá a gente vai usar também. Aquele prédio lá agora é nosso, tá? Então nós vamos ganhar estrutura, nós vamos ganhar laboratório. Claro que o laboratório não é lá para imediato, mas enfim. Então nós estamos aí passando por um processo ainda um pouco com algumas dúvidas, mas crescimento gigantesco, né? E uma campanha muito forte que essa C Educacional trouxe aí para a nossa instituição. E aí eu queria uma ajuda de vocês para eu viabilizar um sonho meu desde esses 5 anos que eu estou aqui na instituição, que é viabilizar os cursos de engenharia. E eu queria uma ajuda de vocês. Se vocês puderem, por gentileza, eu vou colocar o link lá no grupo, divulgarem o Instagram e a matrícula das engenharias para a gente ter os cursos de engenharia aqui na Unijuazeiro, para as pessoas terem essa visibilidade, se tiverem interesse, se matricularem, para a gente conseguir formar as turmas. Isso seria muito bacana na mesma instituição, já conversei isso inclusive com Ilara, na mesma instituição nós temos os 2 cursos, vai ser uma influência muito grande no mercado, de a gente aproximar aos 2 cursos, para formar profissionais coesos, e erradicar literalmente aquela falta de comunicação entre as profissões. Pelo menos pelos profissionais vão sair daqui. E aí a gente já sai com a turma, tipo assim, imagina aí, turma de arquitetura e turma de engenharia, que estão acostumadas a trabalhar, a conviver, a conversar, e lá no mercado, o que é que isso vai refletir? Seleção. É seleção. Tipo assim, vocês vão trabalhar bons projetos, tudo isso que eu já encho o saco de vocês, com a expressão, encho o saco de vocês aqui, encho o saco, tem que conversar, tem que fazer coisa junto, tem que pensar junto, tem que fazer a concepção junto, tudo junto. Imagina isso, você já saindo da faculdade, já conhecendo as pessoas que você tem a mesma mentalidade, que foram formados com essa mesma mentalidade. Vocês vão selecionar o mercado. Entendeu? Quem não fizer isso, vai ficar para trás. Literalmente, vocês vão sair dominando o mercado. Então, eu penso muito nisso, eu imagino muito isso, e Lara concorda completamente, muitos professores concordam completamente, e isso seria um sonho para a gente, tá? Claro, as turmas lá na Unassal de engenharia estavam no 3º semestre, então provavelmente vocês vão sair muito mais cedo do que eles, mas mesmo assim, né? É uma questão de tempo até as turmas se formarem. Então, peço que vocês divulguem, vou botar lá o Instagram, vou colocar o link para fazer as matrículas. Vou checar essa situação aí, Arizene, só para dar um feedback para vocês. Realmente eu pensava que, pelo menos nesse período de pandemia, os descontos dos veteranos eram grandes. Mas vocês sabem, né? É uma agressividade aí, pelo menos isso é só até dia 30, viu? Aqueles 50% que você está vendo é só até dia 30 do 11. E vamos ver se dá certo. Se Deus quiser, a gente tem turma aí para 2021 de engenharia. O professor está todo para aqui, viu? Beleza, gente? Muito obrigado aí que vocês puderem me ajudar, tá? Faz aí, por favor, o presente. Beleza. E até a próxima aula. Oi? Alô, olá? Sobre o... Falhou, Álvaro. Repete aí. No YouTube, como é que... No YouTube, para me te encontrar lá, como é que eu coloco? Na tua página do YouTube? É Paulo Lima. É os vídeos que eu estava botando no grupo. Eu vou botar no grupo de novo o link de um vídeo, aí você se inscreve no canal. E sobre o negócio das engenharias, eu vou botar o Instagram das engenharias de Juazeiro, tá? Tem o Instagram dos cursos de engenharia da Unijuazeiro agora, tá bom? Beleza? Beleza. Pois valeu, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Um bom fim de semana, tá? Amanhã a gente não tem encontro, né? Então, bom fim de semana para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Oi, boa noite, boa noite. Oi, Pamela. Eu queria tirar uma dúvida do meu negócio de PA. A Rocha. Sai, Álvaro. Deixa eu só parar de gravar aqui, que senão vai ficar na aula, viu?